Eventualmente, Catherine deixou David, levando os filhos e se mudando de volta para Aberdeen sem avisá-lo. Ela retornou ao trabalho no abatedouro, mas uma lesão em sua mão forçou ela a parar, passando a receber então uma pensão devido ao acidente. E agora entra outro homem na história, o nome dele é David Saunders, eu vou citá-lo como Saunders, para a gente não se confundir na história. Então vamos lá, em 1986, Catherine conheceu David Saunders, um minerador de 38 anos que também tinha problemas com álcool, porque aparentemente era o fetiche dela, né? Ela gostava de homens assim. Logo, ele e seu cachorro se mudaram para a casa de Catherine. O relacionamento foi marcado de novo por violência e ciúmes. Em uma ocasião, Catherine queimou Saunders com um ferro de passar por ele ter chegado atrasado. E como resolver esses problemas? Em junho de 88, Catherine deu à luz mais uma vez. Sarah era a filha mais nova de Catherine. Após mais uma briga em que Catherine o atingiu com um ferro e o esfaqueou com uma tesoura, Saunders deixou ela. Ao retornar para ver a filha, ele descobriu que Catherine havia obtido uma ordem de restrição contra ele, alegando falsamente temer por sua segurança. Vocês estão acompanhando? Ela, que agrediu, bateu, esfaqueou, colocou uma ordem temendo pela segurança dela. David começou a perceber que o relacionamento com Catherine, gente, não ia durar. Ele disse a ela que queria terminar, que ia deixá-la. E foi então que, em meio a uma discussão, Catherine teve mais um acesso de raiva e, de forma inesperada, pegou uma faca e cortou a garganta do cachorro de David, que morreu ali na frente dele. Após esse incidente, Catherine pegou a espingarda e foi até a casa de sua irmã gêmea, onde alegou ter matado David, que era mentira. Segundo uma psicóloga que foi entrevistada na época, Catherine fez isso por duas razões. A primeira era porque a notícia de que ela teria matado seu marido causaria uma grande angústia nas pessoas e para ela isso era algo que a divertia. A segunda razão seria que Catherine estava de fato planejando a morte de David e queria testar, ver como é que as pessoas iriam reagir ao saber da notícia. Seja uma pessoa muito equilibrada. Vamos falar agora das tentativas de fuga. Saunders tentou terminar o relacionamento algumas vezes após o episódio com o cachorro, mas Catherine nunca permitia que ele fosse embora. Quando a bebê completou 6 meses, Saunders decidiu comprar uma casa maior para a família. Eles se mudaram para o novo lar, mas apesar disso as coisas entre o casal não estavam melhorando. Saunders ainda queria ir embora, então ele tirou uma licença do trabalho, ele trabalhava numa mina de carvão, e disse que visitaria um amigo em outra cidade. Foi assim que Saunders conseguiu escapar de Catherine, porque ele se mudou para Newcastle e conseguiu um novo emprego por lá. Enquanto isso, Catherine não sabia onde o marido estava e, com o tempo, começou a se envolver com outro homem. Impressionante como essa mulher encontra homens que a querem. O relacionamento foi igualmente abusivo, com toda a repetição desses quadros, gente. Brigas físicas, alterações de humor, ciúmes, tudo igual. Catherine engravidou desse novo parceiro, outra tendência dela, e depois de 11 meses de relacionamento, teve seu primeiro filho com ele, um menino, o único filho homem que ela teve. Anos depois, Catherine decidiu abandonar esse novo namorado e os filhos. Quando ele finalmente conseguiu encontrá-la, ela já estava em um novo relacionamento com John Price, um homem que ela conheceu em outubro de 1993, os dois tinham 38 anos de idade. John estava casado e tinha 3 filhas, das quais ele gostava muito. E o John Price é a nossa figura principal nessa história dessa mulher. John Price era um homem que tinha algumas semelhanças, assim como os antigos parceiros de Catherine. Ele abandonou a escola cedo, gostava de beber e trabalhava como motorista de caminhões grandes. A princípio, o relacionamento com Catherine parecia promissor. John tinha uma filha chamada Rebecca, que relatou que eles se davam muito bem no começo. Ela disse que passavam horas conversando e rindo juntos, e que ela nunca tinha presenciado uma discussão entre o casal, o que de fato era uma novidade no modus operandi das relações de Catherine. Porém, com o tempo, Catherine começou a mostrar o seu lado violento. Ela passou a bater em John, e como em seus relacionamentos anteriores, alegou que ele também a agredia. As filhas de John começaram a perceber as marcas no corpo do pai, resultado das tentativas de Catherine de esfaqueá-lo e das agressões físicas que ele sofreu. Catherine morava na casa de John, mas tratava o lugar como se fosse dela. John comentou com alguns amigos que queria que ela fosse embora porque não estava mais aguentando aquela agressividade, aquele relacionamento. Foi quando Catherine descobriu que no testamento de John, ele deixaria todos os seus bens para sua ex-esposa e filhas. Furiosa, ela pediu $10.000 australianos para deixá-lo em paz.
mas ele negou. Em um ato de vingança, Catherine pegou uma câmera e filmou alguns itens que John havia roubado no trabalho. Ela enviou o vídeo para a polícia e para os chefes dele no ato de vingança, o que resultou em sua demissão. Com 43 anos e desempregado, John estava em uma situação complicada. Mesmo assim, Catherine garantiu à sua filha Natasha que se John aceitasse voltar com ela, os dois ficariam juntos até a morte. O relacionamento entre eles continuou, e as duas filhas mais novas de Catherine estavam na escola, o que lhes dava bastante tempo livre em casa. Durante esse período, Catherine passava horas assistindo filmes de terror, muitos deles violentos, que ela dizia que era algo que adorava. Quando ela foi morar com John, ele permitiu que ela decorasse a casa dele. E olha, ela transformou o espaço, gente, num lugar macabro, cheio de itens relacionados à morte, como crânios, peles, chifres, machados, instrumentos que eram utilizados em fazenda para tortura de animais. Esses objetos ficavam ali, pendurados no teto, nas paredes, criando um ambiente perturbador, um museu dos horrores. Em 1999, Catherine estava com 44 anos e ela estava desesperada para que seu relacionamento com John Price continuasse. Ela sabia que para manter esse relacionamento ela precisava de algo a mais do que apenas a sua presença ameaçadora e seus ataques de fúria. O que ela ia fazer para conseguir o que ela queria? A nossa história está prestes a tomar então um rumo ainda mais macabro. Porque em um domingo, Catherine e John brigaram de uma forma tão violenta que a polícia foi chamada. No dia seguinte, uma segunda-feira, John foi para o seu trabalho e, pela primeira vez, mostrou aos colegas de trabalho algumas das marcas que tinha pelo corpo, fruto das agressões de Catherine, que havia o atingido com uma faca naquela noite anterior. Na terça-feira, John procurou o chefe e explicou que iria ao tribunal e à polícia para pedir ajuda a fim de manter Catherine afastada dele, porque estava temendo que ela pudesse fazer algo contra ele ou contra seus filhos. Porém, ele foi orientado a esperar 3 semanas para que o processo fosse iniciado. Os seus colegas de trabalho sugeriram que ele não voltasse para casa nesse período, mesmo naquele dia, já que não era mais seguro passar a noite com essa mulher, teria que ser em outro lugar. Mesmo com esse conselho, John ficou com medo de que Catherine fizesse algo contra seus filhos e decidiu que iria voltar para casa. Então, enquanto John buscava ajuda, a Catherine começava a planejar o que ia fazer com ele. Ela foi então até a casa de sua filha, Natasha, onde gravou alguns vídeos onde ela abraçava e beijava os filhos, como se estivesse gravando um testamento de bom comportamento, dizendo o quanto os amava. Após isso, ela voltou para a casa de John, onde ele já estava lá. Assistiram um pouco de TV, tomou um banho, colocou o pijama e foi para a cama. Enquanto John dormia, Catherine pegou uma faca de açougueiro e começou a atacá-lo. Ele acordou e tentou fugir em meio aos golpes, quase conseguindo alcançar a porta. Mas Catherine foi mais rápida. Ele não conseguiu sair para pedir ajuda. No total, Catherine desferiu 37 facadas contra John. O caso de Catherine ganhou notoriedade justamente pela parte mais horrível do crime, que é a razão pela qual esse caso se tornou mundialmente conhecido. Vocês lembram que no começo do vídeo eu citei que ela faria algo com o corpo dele? Então vamos lá, gente, se prepara.